Recentemente houve a tragédia com a queda do avião do time da Chapecoense, né, onde morreu praticamente todo mundo que estava no voo. E um amigo meu me abordou, falou que ele estava sentindo tristeza, que os dias dele estavam realmente sendo muito ruins depois que ele recebeu as notícias, que começou também a sentir muita revolta quando descobriu que faltou gasolina no avião, que não colocaram, que foi uma irresponsabilidade. Ele me perguntou como seria então a melhor forma de lidar com uma situação como essa, de reagir a isso. E o que eu expliquei foi o seguinte, que quanto mais feliz você é, quanto mais em paz você está, mais você contribui para a felicidade também do nosso planeta. Porque você é uma pequena parte do inconsciente coletivo. Então, quanto mais pessoas estiverem vibrando na paz e na felicidade, mais você contribui para um mundo que tem mais paz e felicidade. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais pessoas conectadas com a tristeza, com o luto, com a revolta, com a raiva, com a não aceitação, mais você contribui para criar depressão, tristeza, revolta e raiva no mundo. E com certeza não é isso que você deseja. Então, se você quer ajudar as pessoas que estão sofrendo, a melhor coisa que você tem a fazer é ser feliz, é ficar com sentimento de paz. E quando ele ouviu isso, né, fez muito sentido para ele, e imediatamente o semblante dele já mudou e ele se desconectou mais dessas emoções que ele vinha alimentando. E uma coisa que eu também expliquei é o seguinte para ele, que dentro do nosso interior tem uma sombra. E essa sombra ela é o somatório das experiências negativas que a gente viveu, das emoções que ficaram gravadas, das experiências negativas que nós vivemos ao longo da nossa vida. E essa sombra ela quer se alimentar. Ela é uma energia que se alimenta de raiva, de mágoa, tristeza, se alimenta de emoções negativas em geral. E ela busca oportunidades para se alimentar. Às vezes a oportunidade é criar um pensamento e ficar remoendo aquele pensamento, lembrando de alguma coisa do passado. E muitas vezes o mundo, as situações externas vão dar essas oportunidades de se alimentar. Então uma tragédia como essa é perfeita para a sombra se conectar com aquilo, sentir raiva, tristeza. Então observe esse mecanismo em você. E esse meu amigo falou que ele observou que isso aconteceu. Um desejo, um impulso de se conectar com aquelas emoções, com aqueles fatos para gerar essas emoções. Então observe quando isso acontecer que não é você que está fazendo isso. Tem uma energia mais profunda. É como se fosse um vício que surge, uma vontade que surge, que vai além da questão racional, né? Vem lá do seu interior e é simplesmente a sua sombra querendo se alimentar. E ela vai gerar todo o sentimento de revolta, de não aceitação. E mais uma coisa que eu falei foi o seguinte, que cada fato que acontece, a gente começa muitas vezes quando é um fato trágico, quando é um fato que gera tristeza, como esse, a gente tende a criar os pensamentos contrários àquilo, dizendo que não deveria ter acontecido, que não poderia ter acontecido, e aí vai gerando uma não aceitação e uma revolta. E todo fato que acontece, não importa qual tenha sido ele, antes dele acontecer, houve uma cadeia enorme de fatos que foram dando consequência um ao outro e que essas consequências, uma dando origem à outra, culminou exatamente naquele fato que aconteceu. Então, o piloto, para ter agido da forma que ele agiu, a empresa, para ter agido da forma que ela agiu, todos os passageiros que estavam ali naquele momento, tem toda uma cadeia de fatos que, se você conseguisse olhar o universo de uma forma muito ampla, isso é impossível, né? Nossa mente nunca vai conseguir enxergar isso. Se você conseguisse ver o passado e tudo que aconteceu antes, você ia ver que tudo que aconteceu deu origem, era para ter dado origem exatamente àquele fato ali. E aí quando você pelo menos tem essa compreensão, você para de sentir essa resistência interior, de achar que aquilo não deveria ter acontecido, ou de achar que o problema foi somente porque o piloto foi irresponsável, o dono da empresa foi irresponsável. Eu não sei bem, eu não investiguei muito sobre o acidente, né, mas parece que tem alguma coisa assim, né,
do piloto que não avisou que estava sem combustível. E o fato dele não ter avisado isso tem a ver com tanta coisa que aconteceu na vida dele, tantos medos que ele tem, com a criação dele. E aí, se você for ver a criação dele e for investigar a vida dos pais, enfim, tem toda uma coisa pregressa ali dos antepassados que deu origem exatamente àquele tipo de comportamento. E aí você para de resistir àquilo que é, até porque já foi, então não tem o que fazer mais. E mesmo assim, mesmo no sentimento da aceitação, sem ficar brigando com a realidade, você pode aprender com a experiência. Então a empresa pode aprender com a experiência e tomar providências também para que isso não ocorra outras vezes. Até a própria agência que regula as viagens pode aprender com essa experiência para que isso não se repita, mas se libertando do sentimento da não aceitação, da raiva e da revolta, fazendo isso baseado num sentimento de paz para que você possa contribuir para que o mundo seja cada vez mais feliz, cada vez mais em paz. E se você não consegue ainda sentir essa aceitação e essa paz, eu recomendo que você faça EFT para isso, que é a técnica que eu ensino. Eu deixo sempre aqui nos vídeos que eu faço um link para você baixar o manual gratuito da EFT, porque aí você pode praticar a técnica falando sobre os seus sentimentos de raiva, revolta, não aceitação, e eles vão sendo dissolvidos da sua energia e você volta a ficar em paz. E aí nesse estado de paz você pode, se você achar que deve, mandar uma oração, vibrar para essas pessoas, enfim, para ajudar a limpar toda essa negatividade, toda essa tristeza que está no campo do inconsciente coletivo. Limpar suas emoções do passado também te ajuda, e a técnica da EFT faz isso muito bem, porque a sua sombra começa a diminuir. E aí quando a sombra começa a diminuir, você tem menos necessidade, porque a sombra não está ali mais tão atuante quanto era antes, de buscar fatos e situações negativas para alimentar. Então é isso, deixa aqui essa reflexão hoje. Fique em paz, faça EFT, limpe as suas emoções e contribua para que você fique mais feliz e em paz e, consequentemente, que o mundo seja mais feliz e pacífico. E se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa aqui embaixo um comentário. Clica no botão de gostei ou não gostei para eu saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.